Eu quero convidá-los ao texto de Hebreus, no capítulo 13. Lá na sua casa também, tome a sua Bíblia, participe conosco, mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto, que nós vamos utilizá-lo para todos os momentos dessa proclamação. Hebreus capítulo 13, somente o versículo 15, mas por favor permaneça com a sua Bíblia aí aberta nesse versículo. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Ó Deus, nós oramos para pedir ao Senhor a necessária iluminação do Teu Espírito Santo, para o entendimento pleno dos Teus propósitos nesta palavra, para nós que aqui estamos para recebê-la. Que o Senhor torne-nos corações apropriados para receber com entendimento, obedecê-la, praticá-la no nosso viver. Em Tuas mãos, mais uma vez, eu me ponho, pedindo que me abençoes, que me uses para se expressar ao Teu povo. Nós te pedimos por isso, em nome de Jesus. Amém. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o Seu nome. Vamos ler juntos esse texto, amados? Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o Seu nome. Por favor, assentem-se. Louvores mediados por Jesus. Nós vamos projetar isso aí? Louvores mediados por Jesus. Irmãos, nós acabamos de ouvir uma pequena cantata. E creio que tanto eu quanto os irmãos ficamos com o coração alegrado, feliz, de ver o dom do canto ser aqui executado por esse grupo. Como também temos o coração tocado por hinos trabalhados, cantados. Mas nós ouvimos aqui na sua palavra uma coisa que contraria em muitas vezes a nossa forma de louvor. Porque todos nós, os seres humanos, temos uma tendência a atribuir aos nossos dons aquilo que nós fazemos. Mas com certeza, nós que conhecemos a palavra de Deus e a lemos nesse contexto, nós observamos que o louvor a Deus, ele deve passar pela mediação de Jesus, e não pelas nossas simples habilidades e dons musicais. Eu fico muito feliz de ver o grupo Doce Harmonia, o nosso grupo, os grupos de louvores da nossa igreja, que são grupos que têm essa consciência, que não se envaidecem por estar cantando bonito, lindo a Deus, por ser possuidor de uma voz admirável. Porque o louvor ao Senhor, nós acabamos de ler, ele deve ser mediado por Jesus. Ele deve passar por Jesus, por meio de Jesus Cristo. Como fazer isso? É o que nós queremos buscar nessa palavra.
Como é que eu vou cantar louvores ao meu Deus, que seja aceito pelo meu Deus, porque ele foi mediado por Jesus? O que é que Jesus precisa ver em mim e em cada um de vocês, cantores, para que ele possa então levar o nosso louvor ao coração de Deus? Por isso o texto que nós lemos é autoexplicativo para isso. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor. Nós louvamos a Deus por meio de Jesus com duas atitudes que o texto nos mostra. A primeira, o Jonathan projeta para nós. Eu quero que você olhe novamente para o texto. Isso. Nós louvamos a Deus por meio de Jesus quando oferecemos o nosso louvor como um sacrifício. Mas sacrifício, pastor? É cantar sacrifício? Quando nós entendemos o que é um sacrifício, nós vamos passar a louvar a Deus por meio de Jesus. Sacrifício, irmãos, ele é traduzido por uma oferta solene. Uma oferta em respeito e verdadeiro temor. Nós cantamos a Deus por meio de Jesus quando nós o fazemos em sacrifício solene, com temor, com respeito. Sacrifício ainda nós devemos entender por entrega. Senhor, aqui estou. Eu não tenho capacidade de louvar à altura da tua santidade, mas fui chamado para isso. Então é uma entrega. Sacrifício de louvor é aquele momento em que você renuncia do que nos é precioso, do nosso eu, do nosso ego, das nossas vaidades, dos nossos autoconceitos sobre nossas qualidades vocais, por exemplo. O sacrifício de louvor é quando eu me desprendo disso. É quando eu tiro isso do meu ser. É quando eu renuncio às minhas habilidades, ao meu eu, ao meu ego. Isso é o sacrifício de louvor. Nossas habilidades, irmãos, devem, portanto, ser oferecidas a Deus como sacrifício. Aqui não está o tenor que eu sou, mas o servo que eu quero ser do Senhor. O tenor que eu sou vai agradar as pessoas, mas o servo que eu quero ser agora vai agradar o teu coração, Senhor. Então esse é sacrifício de louvor. E evidentemente Jesus vai colher isso, porque Ele vai ler no nosso ser se realmente eu estou ali nesse sentido de sacrifício, de oferta solene, para prestar a Ele a nossa adoração. Por isso o texto de Hebreus nos diz: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor. Sempre, irmãos. Que seja lá na nossa casa, que seja onde estivermos, cante ao Senhor como um sacrifício de louvor. Isso agrada o coração de Deus. Portanto, meus irmãos, nós começamos a concluir que o louvor a Deus
não é para prazer de caráter humano. O louvor a Deus não é para aplausos humanos. O louvor a Deus é para agradar o coração santo de Deus. Por esta razão, irmãos, o sacrifício de louvor não deve ser porque eu gosto deste hino, porque eu gosto de cantar esse hino. Tem que ser porque este hino toca o coração de Deus. Ele transmite a palavra de Deus às pessoas. Este hino flui de mim com temor e tremor. Este hino não é para que as pessoas me aplaudam. Sabe por quê, meus irmãos? O retorno do sacrifício de louvor a Deus, ele não vem pelas nossas admirações, aplausos. Ele vem por ver o coração de Deus satisfeito, feliz. Nós sentimos isso. Você, quando canta ao Senhor em sacrifício de louvor, a sua pele se arrepia. Pode estar certo que é Deus te retornando. Obrigado, filho meu, por este sacrifício onde você não está alimentando a sua vaidade, mas você está louvando, exaltando o teu Deus. Essa é a recompensa, a diferença entre o louvor que agrada ao homem e o louvor que agrada a Deus. Por essa razão, irmãos, nós devemos continuar cuidando dos nossos hinos, cuidando dos nossos coros, nossos grupos, para que façam a sua missão, cumpra o seu ministério em um sacrifício de louvor. E espere a alegria do coração de Deus quando ele recebe uma oferta como um cheiro suave. Tem retorno. E é um retorno maravilhoso, irmãos, que traz a bem-aventurança para um servo de Deus. Eu separei um texto para nós fundamentarmos isso. O momento em que Deus recebeu um sacrifício de louvor e manifestou a alegria do seu coração. Foi exatamente no primeiro ato de adoração da nossa geração, a geração noelina, de todos nós que surgimos após o dilúvio. E ali houve um sacrifício de louvor ao Senhor, uma oferta aceitável ao Senhor, uma oferta que agradou o coração de Deus. Gênesis capítulo 8, lá na sua casa, abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 8. Aqui nós vamos projetar o texto, Jonathan, versículos 20 e 21, que nos fala desse momento, que após aquele navio atracar sobre, possivelmente, o monte Ararat, o primeiro ato que aquele homem, que os olhos de Deus encontraram justo no meio de toda a humanidade corrompida, ao ponto de levar Deus a exterminar tudo. Esse homem ofereceu um sacrifício de louvor que agradou o coração de Deus. Levantou Noé
um altar ao Senhor. E tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio do íntimo do homem desde a sua mocidade, e nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Deus não estava suspendendo a condenação que a geração adâmica trouxe sobre a terra, mas ele estava, digamos, mitigando ou abrandando a sua ira, na expectativa de que a nossa geração viesse a ser mais fiel a Ele do que aqueles que nos antecederam. Então, o louvor, quando chega ao coração de Deus, tem resposta, irmãos. O sacrifício oferecido a Deus não é só de animais, não é só por uma oferta, aliás, isso já não existe mais. O nosso sacrifício de louvor é esse que nós estamos fazendo aqui agora. Você veio para adorar a Deus, para ouvi-lo. O coro veio para oferecer sacrifício de louvor. Isso por meio de Jesus. E eu creio que Jesus está levando a sua adoração de cada um de vocês, porque está vendo um sacrifício de louvor. Isso cheira bem aos santos nariz de Deus, que se agradou e colocou esse texto tão maravilhoso: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. Apesar, diz o texto, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Deus sabia disso, que a descendência de Noé, a partir do momento que nós deixamos de ser a criança, o infante, e começamos vamos dizer, a praticar todo o pecado que vem sobre os nascentes desse mundo, o íntimo do coração do homem passa a ser mau, porque ele é pecador. Ele vai continuar pecador todas as gerações. Mas Deus disse: eu não vou mais destruir por causa disso. E hoje nós temos essa certeza, porque todos nós experimentamos essa bênção que Deus nos deu, a sua graça. Ele enviou Jesus a este mundo e encontrou-nos todos com íntimo, como diz o texto, os desígnios íntimos do nosso coração, mau, perverso, pecador. Mas Jesus abriu os braços numa cruz e está atraindo a todos os pecadores para tirar esse coração de desígnios maus, nos perdoar os pecados e nos dar, como diz a Bíblia, um novo coração, um coração de carne, um coração sensível, um coração temente a Deus, um coração que crê no ato grandioso de Jesus em justificar a todos nós dos nossos pecados. A terra não mais será destruída, assim diz o Senhor, como foi na geração adâmica. Haverá um fim, sim, mas nós sabemos que ele será passo a passo. Nós estamos vivendo o início desse fim. A cada dia as coisas vão apertar um pouco mais para o mundo. Está escrito.
para que o mundo se lembre que há um Deus de amor, que há um Deus de coração pronto para perdoar, para que no momento da destruição final, muitos possam estar sendo arrebatados para uma eternidade com o Pai. Esse Deus que recebe o seu louvor, que recebe o seu culto, a sua adoração nessa noite, por meio de Jesus. Então nós vimos aqui hoje, irmãos, para oferecer tudo a Deus por meio de Jesus. Uma segunda forma de louvar a Deus por meio de Jesus, também no texto de Hebreus que nós estamos em destaque. Mas antes, Jonathan, eu queria que você projetasse Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2. Lá na sua casa, por favor, Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2. Que é em verdade, irmãos, uma fundamentação do Novo Testamento, do Novo Pacto, de uma oferta, de um holocausto, um sacrifício aceito por Deus. Efésios 5:2 nos diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Vamos ler junto o final? Como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Esse foi o sacrifício de louvor, que foi aceito por Deus. Tanto é que está aberta a temporada de que você, o mundo, seja salvo pela sua declaração de fé em Cristo Jesus. Porque este sacrifício do Filho de Deus chegou com um aroma suave ao coração de Deus. Nós adoramos a Deus através de Jesus, ou por Jesus. Número 2, Jonathan. Olhando para o versículo 15 de capítulo 13 de Hebreus, nós vamos ver a segunda forma de adorar a Deus por meio de Jesus. Primeiro, sacrifício de louvor. Segundo, que isso é fruto de lábios que confessam o seu nome. Sabe, irmãos, o nosso louvor chega ao coração de Deus quando dos nossos lábios flui não só a canção, o hino, a oferta, a oração, mas também flui o confessar o seu nome. O que é confessar? A gente tem às vezes a ideia de uma cabinezinha, onde alguém senta lá dentro e nós vamos ter ali um intercessor. Não é só isso não, irmãos. Isso aqui é a nível de Deus. Confessar o seu nome. O que nós devemos entender? É declarar todo o nosso ser a Deus, sem nada ocultar. É declarar todas as nossas entranhas a Deus, sem restrições. Por quê? Por termos consciência de que estamos diante de um Deus onisciente. Um Deus que conhece o mais íntimo do nosso ser. Um Deus que sabe, que tem controle sobre os fios dos nossos cabelos. Então nós precisamos abrir nossas entranhas para esse nome, esse Deus. O que é que nós devemos confessar a Deus com referência ao seu nome? Lábios que confessam o seu nome. Primeiro, nós devemos sempre nos dirigir a Deus: Senhor,
Tu és único. Senhor, Tu és soberano. Tu és o Todo-Poderoso, El Shaddai. Por isso nós oramos dessa forma, não é mesmo, irmãos? Jesus nos ensinou assim a orar. Pai nosso que estás nos céus. Você confessar o nome de Deus com temor e tremor, reconhecendo que você está falando com o único Senhor, com o único Deus que existe. Às vezes nós ouvimos muito em conversas informais, mas Deus é o mesmo. Sim, será eternamente. Mas a qual Deus você se refere? Ao Deus que está no céu, que criou e sustenta todas as coisas, que é o Pai do Senhor Jesus Cristo, que me enviou a este mundo para nos salvar? Ou é um Deus criado pelas suas mãos? Esse não é o mesmo Deus. Esse não é Deus. Deus é um só. O Senhor, o Criador, o sustentador de todas as coisas, que iniciou e colocará fim em todas as coisas. Não é assim que diz a Bíblia, meus irmãos? Esse Deus. Os lábios que confessam esse Deus, vai certamente ser aceito o seu louvor lá nos céus. O que é que nós precisamos confessar sobre o nome de Deus? Esse Deus é o único e suficiente Salvador da humanidade por meio do seu Filho Jesus. Nós precisamos confessar e dizer: Deus, Tu abristes mão da Tua deidade e se humilhou na figura humana. Se humilhou, se submeteu a todo tipo de tentações, de humilhações, de ferimentos, de agressões, de calúnias, para me salvar. Portanto, confessar o nome de Deus é confessar Ele como nosso único Salvador por meio de Jesus. Você já faz isso? Ou nós temos ainda uma infinidade de senhores e senhoras? Isso precisa ser conhecido. A igreja precisa confessar isso ao mundo, meus irmãos. É uma mensagem que não pode ser abafada. Lábios que confessam o seu nome. Nós precisamos ainda, irmãos, só para fortalecer mais, ter Deus como legítimo e verdadeiro Senhor das nossas vidas. O que é o Senhor? É aquele que ordena e o servo obedece. É isso mesmo, irmãos. Se alguém não acha isso politicamente correto, é entre ele e Deus. Mas nós que conhecemos, que lidamos com esse Deus, nós sabemos que Ele é Senhor. E o que Ele mandar, nós precisamos, devemos obedecer. Como fez o seu Filho Jesus, quando foi homem, como nós somos aqui na terra. Temos nós Deus como Senhor? É uma pergunta inquietante, irmãos. Até que ponto Deus tem sido o Senhor da minha vida e da sua? Em quais áreas da minha vida eu tenho tido dificuldade de ter Deus como meu Senhor? E na sua também. Isso é confessar o nome de Deus. Senhor, Tu és o meu Senhor. Manda que o Teu servo obedeça. Então são lábios que confessam o nome de Jesus, o nome de Deus.
E nós, irmãos, simplesmente, o que dizermos de nós diante do nome de Deus? Não tem muitas alternativas. E eu pensaria com os irmãos, por exemplo, todas as vezes que nos curvamos diante desse nome, desse Deus Todo-Poderoso, a primeira coisa que eu preciso, que você, que nós precisamos, é dizer: Senhor, miserável homem que sou, quem me livrará dessa condenação? Isso é confessar a nós mesmos diante desse nome, como pecadores e imerecedores do seu amor. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, quando nós ainda éramos, quem se lembra, irmãos? Hein? Pecadores. Pecadores é amigo ou inimigo de Deus? Não precisa responder. Mas é inimigo, sim. Porque nós contrariamos o que o Senhor diz que eu devo fazer. E Deus disse que eu devo viver sem pecar. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está onde? Nos céus. Mateus 5:48, é isso mesmo? Pois é. Há quanto nós estamos disso, irmãos? Então nós precisamos curvar diante desse nome e dizer: Senhor, eu não mereço o teu amor, mas tu não olhastes para os meus méritos. Você me amou, mesmo sendo o miserável homem que sou. Nós devemos também, meus irmãos, diante desse reconhecimento, não ficar em meras palavras de confissão. Nós devemos apresentar ao Deus onisciente um coração arrependido, um coração que reconhece que é um miserável pecador. E a seguir, use os seus lábios para fluir aquela confissão de pecados. Senhor, eu te confesso isso, eu te confesso aquilo e mais aquilo, eu clamo pelo teu perdão. Suplicantes. É o que nós temos que fazer diante desse nome, irmãos. E ato contínuo. Nós cremos que mediante o arrependimento, a confissão de pecados, o clamor a Deus para o perdão dos nossos pecados, nós cremos que naquele momento acontece a morte da descendência de Noé e de Adão, e surge uma nova criatura, agora não mais descendente de homem, mas descendente do Deus infinito Jesus, a nova criatura em Cristo Jesus, o nascer de novo. É isso que nós precisamos fazer diante desse nome, lábios que confessam o nome do Senhor. Aqui está um pecador, aqui estiveram pecadores entoando louvores a Deus, e outro aqui, e pecadores recebendo a palavra de Deus, justificados pela nossa fé em Cristo Jesus, mas sempre tementes, cuidadosos, lembrando, irmãos, do que éramos e do que Jesus está nos fazendo. Jesus está nos fazendo, tá, irmãos? Nós estamos em processo. Nós já nos arrependemos, talvez, quem sabe todos aqui, não sei. Nós já confessamos pecado a Jesus, já o temos como Salvador e Senhor. Mas ainda temos o Espírito de Deus habitando num corpo corruptível. E temos que nos revestir de todo cuidado, para que esse corpo corruptível que abriga o Espírito Santo de Deus, vindo em Jesus, não volte aos seus pecados. O apóstolo Paulo,
instruindo a igreja de Efésios sobre isso, ele exortou aquele povo exatamente a sempre se lembrar disso. De onde vocês estavam, de onde Jesus os tirou, e o que é que vocês estão fazendo. O Jonathan projeta para nós Efésios capítulo 2, lá na sua casa, Efésios 2, de 11 a 16. Os irmãos acompanhem comigo lá no seu coração. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulavam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Será que tem alguém de nós que não vivemos esse tempo na nossa vida? Não, meus irmãos, todos nós nascemos sobre essa lei, sobre esse Senhor chamado pecado. Os judeus, lá naquele tempo, naquela cultura, se achavam circuncidados por mãos humanas, como povo de Deus, mas na verdade não era. Porque a circuncisão que leva a Deus é a do coração, não é do prepúcio. E aqueles homens eram circuncidados no prepúcio. Jesus circunda, faz a circuncisão no coração nosso, irmãos. Não feito por mãos humanas, mas por Deus. Então todos nós devemos, diante desse nome, nos lembrar que outrora, mas agora, continua o texto, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo, o que, meus irmãos? Um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Portanto, o que eu disse para vocês referente ao texto de Romanos, que Jesus morreu quando nós éramos pecadores, é aqui ratificado. Jesus na cruz destruiu a nossa inimizade com Deus, não de Deus conosco. Porque se Deus fosse nosso inimigo, Ele não tinha se doado para morrer no nosso lugar. Ele mesmo veio e quebrou essa inimizade que nós permitimos que o pecado fizesse de Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Quem se lembra? Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. A nossa fé em Jesus. Percebe, amados? Que é esse nome que os nossos lábios devem confessar. Olhando para Deus, para esse nome, com todo esse poder. Com toda a grandiosidade desse feito nas nossas vidas. E aí sim, oferecer a Ele sempre sacrifícios de louvor. Senhor, eu canto bonito, mas eu sou um miserável. Que o Teu Espírito haja sobre a minha voz. Que Jesus seja o mediador do hino que eu canto ao Senhor. Senhor, eu vim aqui nessa noite te adorar.
Mas eu sou tão miserável, pecador. Mas eu te peço que seja o mediador da minha adoração ao Senhor. Isso é sacrifício de louvores por meio de Jesus, irmãos. Por isso, Hebreus, que destaca a superioridade de Cristo em toda a sua extensão, nos leva aqui a pensar sobre isso, sobre os nossos deveres diante da majestade de Deus. Eu concluo neste momento convidando a congregação para que cada um de nós meditemos profundamente se o nosso louvor, se os nossos atos de adoração têm sido oferecidos a Deus como um sacrifício, como um ato de temor e tremor diante dessa santidade toda, ou seja, da única santidade que é Deus. Como é que Deus está vendo o teu coração aí agora? Como é que Ele está vendo o meu coração? E segundo, que os teus lábios, os meus lábios, confessem o seu nome em toda a nossa vida. Vamos orar por isso. Fecha teus olhos e ore lá no teu coração comigo. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor diante desta palavra, que nós precisamos oferecer ao Senhor toda a nossa adoração, toda a nossa oferta, todo o nosso louvor, como um sacrifício, como uma oferta solene. Que o Senhor nos abençoe, para que nossos louvores, nossas orações, nossos atos de adoração fluam de lábios que confessem o teu nome. É o que nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu queria que você continuasse com seus olhos fechados. Eu devo fazer uma pergunta para a congregação. Eu devo fazer. Porque a palavra do Senhor foi proclamada. Se você ainda não confessou com seus lábios Jesus como seu Salvador, eu queria animá-lo a fazer isso nessa noite. Animá-lo, que eu digo, dizendo: faça isso, porque é a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. É a melhor coisa que eu fiz na minha vida há alguns anos atrás, quando eu entendi que embaixo do céu e da terra não há outro nome no qual possamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Eu te convido agora, se você não confessou o nome de Jesus, faça isso. Onde você estiver aqui na congregação, não conheço toda a congregação, mas eu quero orar contigo. Levanta uma das tuas mãos, pode ficar sentadinho mesmo, que nós vamos estar orando aqui. Alguém que ainda não confessou o nome de Jesus como seu Salvador e Senhor, você quer fazer isso agora? Você precisa fazer isso agora. Pode levantar sua mão onde você estiver. Nós vamos estar orando por você. Que o Senhor nos abençoe e que possamos ir na paz dele para nossos lares.